Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área. Vamos aí dar continuidade, pessoal, ao nosso curso da Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia, a Lei 11.370 de 2009. Na aula anterior, essa nossa segunda videoaula, nós vimos até o artigo 45, agora nós vamos pegar o artigo 46 em diante. Pessoal, o que nós vamos ler nessa videoaula? Basicamente, as atribuições do delegado, né? Já entramos na parte aí de servidores agora. As atribuições do delegado da Polícia Civil, as atribuições do escrivão da Polícia Civil, do investigador da Polícia Civil, ok? Vamos lá para a tela, para a gente não perder tempo, para a gente já encarar esse artigo de número 46, ok? Olha só, quando nós falamos, né, nessa lei orgânica da Polícia Civil da Bahia, para você que vai fazer o concurso, a banca, né, EIBFC, não é banca CESP, né, para quem está acostumado, a gente está trabalhando aqui com a lei seca, né? Acredito que neste ponto deva cair a lei seca. Olha só o artigo 46, o que diz. Para o ingresso nos cargos da carreira de delegado de polícia e demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia, nós vamos ver que carreiras são essas, né? Ali você tem a carreira de escrivão, de inspetor de polícia, né? Investigador de polícia, desculpa, será exigido o quê? Diploma de conclusão de curso superior. Todas as carreiras, isso é importante, que integram aí a Polícia Civil do Estado da Bahia, exige curso superior para ingresso, tá? Curso médio não pode, tem que ter curso superior devidamente registrado no MEC, ou seja, no Ministério da Educação, ok? Isso é muito importante. No parágrafo 1º vai dizer, a lei disporá sobre os planos de cargos de provimento efetivo, né? Cargos aí são de provimento efetivo e também alguns podem ser de caráter temporário, remuneração, né? A lei é que vai dispor sobre o estudo, estruturação das carreiras, como é que as carreiras vão se estruturar, que compõe o quadro pessoal da Polícia Civil do Estado da Bahia, critérios para o seu desenvolvimento, interiorização, consideradas peculiaridades regionais, sem prejuízo do disposto nessa lei. Então, a própria lei remeteu que uma outra lei vai dispor sobre os planos de cargos, né, de provimento efetivo e temporário, remuneração e estruturação das carreiras que integram a Polícia Civil da Bahia. Pessoal, um detalhe aqui muito importante, artigo 46, no caput, na cabeça do artigo, tem que ter o diploma de conclusão do curso superior para ingressar em qualquer dos cargos dessa carreira que nós estamos estudando, ok? Parágrafo 2º vai dizer, a carreira de delegado de Polícia Civil integrará um grupo de carreiras técnico-jurídicas, ou seja, é uma carreira considerada ao mesmo tempo técnica e também jurídica, né? O delegado, até porque exige o curso de direito, né? Ele vai falar aqui, ó, sendo exigido para o provimento do cargo, ou seja, para ingresso nos cargos, a conclusão do curso de bacharelado em direito. Então, o sujeito tem que ter o curso de direito para que ele possa ingressar no cargo de delegado da Polícia Civil. Logicamente, um curso reconhecido pelo Ministério da Educação, o MEC. No parágrafo 3º, vai dizer o seguinte, exigir-se-á a comprovação da conclusão do curso de bacharelado em medicina e odontologia para os cargos de perito médico, tomar uma aguinha aqui, pessoal, perito médico legista da Polícia Civil e perito odontolegal da Polícia Civil. Então, esses dois cargos aqui, tanto o perito médico legista como o perito ontolegal da Polícia Civil, eles têm que ter o curso, respectivamente, né? Odontologia, obviamente, para esse que faz análise, por exemplo, das arcadas dentárias, dos sujeitos, dos aparelhos, né? E o médico legal, né? Medicina legal, esse tem que ser médico mesmo, é o perito médico legista, né? Então tem que ter o curso de medicina. Pessoal, veja só, até agora, o que nós estamos vendo nesse artigo 46, quais são os cursos exigidos? Delegado exige o curso de bacharelado em Direito. Tem que ser formado em Direito, obviamente, para exercer o cargo de delegado civil. Isso aí a gente já está cansado de saber, mas a lei deixou isso claro, até porque a exigência para ingresso num cargo público tem que estar prevista na lei. E lembrando, para qualquer cargo público que integra aí a carreira da polícia, né, qualquer carreira da Polícia Civil da Bahia, tem que ter o curso superior, beleza? Vamos lá para a tela? Seguindo agora, pessoal, o artigo 47, né, já vimos o 46,
diz o seguinte: a carreira de delegado de polícia e as demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia são escalonadas em cargos de provimento efetivo. Ou seja, é um cargo, pessoal, que nós chamamos de carreira. Nós vamos dizer que ele é constituído em classes, tá? E eu já adianto para vocês que são 4 classes, tá? Terceira classe, classe 3, classe 2, ó, a terceira classe é o classe 3, a classe 2, a segunda classe, primeira classe e a última, que é a classe especial. É porque um cargo, que nós falamos cargo e de carreira, né? Então, ele se divide em classes. O sujeito entra aqui, né? Nessa classe 3. E aí vai progredindo na vida, mesmo que ele for sendo promovido, ele vai mudando aqui de classe até chegar na última classe, que é especial, ok? Então, olha só, a carreira de delegado de polícia e as demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia são escalonadas em cargos de provimento efetivo, constituído em série de classes, né, que nós falamos aqui, classe 3, classe 2, classe 1 especial, e seu exercício é privativo de seus titulares, ou seja, só os titulares de cargos que compõem essas carreiras podem exercer, né, essas atribuições de natureza investigativa, curatória e típicas de Estado. Então, essas atribuições da polícia são consideradas de atividades o quê? Típicas de Estado, ou seja, atividades que só o Estado pode exercer, não podendo delegar para ninguém. As atribuições dos servidores de carreira de delegado da polícia e das demais carreiras da Polícia Civil e do Estado da Bahia são as constantes dessa lei, né? Nós vamos ver agora quais são as atribuições. O que nós vamos estudar aqui dentro, pessoal? Nós vamos estudar as atribuições de cada um desses cargos. Qual a atribuição, qual a competência do delegado da Polícia Civil, qual a competência do investigador, qual a competência do escrivão de polícia, né? Então nós vamos ver isso. Mas antes de mais nada, nós vamos trabalhar com hierarquia, né? Até porque a Polícia Civil ela é calcada numa hierarquia. Como é que fica essa hierarquia? Essa hierarquia tem uma relação direta, pessoal, já falo para vocês, com a classe que o sujeito ocupa. Primeiro, tem um escalonamento de carreiras, né? De hierarquia em função do cargo, lógico, o delegado é ali a figura superior, e dentro, por exemplo, da carreira de delegado, qual que manda mais? Nós vamos ver que aquele que tem uma classe maior, da classe especial, vai ter precedência sobre a primeira classe, sobre a segunda, sobre a terceira, ok? Vamos lá na tela para a gente ver isso? Lá na tela comigo? Então, olha só, como eu falei, antes de mais nada, nós vamos ver a estrutura hierárquica. Né? Como é que é essa estrutura hierárquica? Está lá no artigo 48. A estrutura hierárquica estabelecida entre os servidores ocupantes de carreira de delegado da polícia e as demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia obedece às seguintes séries de classes em ordem decrescente. Então, vamos falar aqui ordem decrescente, ou seja, daquele que está no topo da hierarquia. Pessoal, aqui é uma pirâmide de hierarquia, ok? Não é a pirâmide de cargos. Todo cargo ele se divide em classe 3, classe 2, classe 1 e especial. Nós vamos falar da hierarquia. Quem é que está no topo da hierarquia? Delegado de polícia civil, perito criminal. Olha, o perito está no mesmo patamar do delegado. Ora, o delegado, o perito criminal de polícia civil, o perito médico legista, né, que nós vimos que tem que ser só o sujeito que faz medicina, o perito odonto legal, que é só o sujeito que faz odontologia, que pode prestar esse concurso e ingressar nesse cargo, classe especial. Então, esses 3 aqui, 4 na verdade, o delegado, o perito criminal, o perito médico legista da Polícia Civil e o perito odonto legal da Polícia Civil, eles, se ocuparem a classe especial, eles vão estar no topo. Então, vão estar aqui na hierarquia, tá? Vão estar aqui. Professor, e se eu tiver aqui, olha só, pergunta de bolsa de alguns alunos. Se eu tiver aqui dentro um delegado, todos os dois são mais especial, mas um é mais antigão que o outro. Lógico, o mais antigão prevalece na hierarquia em relação ao mais novo, tá bom? Então, se eles ocuparem a mesma classe, o sujeito que tem mais tempo de serviço naquele cargo, delegado, por exemplo, ele vai prevalecer. Os dois entraram junto no cargo de delegado. Você tem que olhar o tempo de serviço público, tá bom? Nós vamos ver isso aqui direitinho. Então, classe especial, desses 4 cargos, estão aqui no topo. Aqui dentro, nós temos uma divisão que pode acontecer de acordo com o tempo de que cada um tem na polícia, tá bom? Vamos agora para o segundo ponto.
delegado de polícia civil, perito criminal da polícia civil, perito médico legista e o perito odonto legal da classe 1. Então, completando a nossa carreira aqui, ó, nossa hierarquia, primeiro vem o sujeito da classe especial, depois esses mesmos sujeitos que ocupam a classe 1, tá percebendo? Olha só. Depois, esses mesmos sujeitos, delegado da polícia civil, olha só, delegado, perito criminal, perito médico legista, perito odonto legal, tá vendo? Que ocupa a classe 2. Então, esses mesmos sujeitos da classe 2. Então, veja que a hierarquia é formada assim. E depois, com certeza, vai ter os mesmos sujeitos da classe 3, lá no item. Ó. Delegado da Polícia Civil, perito criminal, perito médico legista da Polícia Civil, perito odonto legal da Polícia Civil da classe 3. Tá vendo? Então, esgotamos aí esses 4 cargos. Então, o sujeito que está na classe especial tem ali a supremacia da hierarquia, está lá em cima, depois da classe 1, da classe 2, até chegar na classe 3. Veja que agora vamos mudar de cargo, né? Abaixo desses aqui vai estar quem? O investigador de polícia civil, o escrivão de polícia civil e o perito técnico de polícia civil. Agora são 3 cargos que estão no mesmo patamar, mas eles têm que ser da classe especial. Aí depois, classe 1, depois, classe 2 e classe 3. Esses mesmos sujeitos. Estão entendendo, pessoal? Então, naquela sequência aqui, ó, que nós começamos a falar, depois que nós terminarmos esses 4 cargos, começariam os outros 3 cargos na mesma sequência. Especial, né, vem na frente. Depois vem aquele que ocupa a classe 1. Depois o que ocupa a classe 2, né, até chegar no sujeito que ocupa a classe 3. Então, veja só alguns exemplos que nós podemos citar aqui. Por exemplo, um inspetor, né, um investigador de polícia, não um inspetor, investigador ou escrivão de polícia da classe especial. Ele está abaixo na hierarquia do que o delegado de polícia de qualquer classe. Está percebendo? De qualquer classe, mesmo o cara que acabou de entrar, né? Porque há uma superioridade aí, realmente, do delegado, não só do delegado, o delegado perito criminal, o perito médico legista e aquele odonto legal, tá bom? Esses 4, eles seguem aquela ordem que nós falamos. Quem ocupa o especial? 1, 2 e 3. Depois nós começamos a lista dos 3 cargos abaixo, que são quais? Escrivão, o investigador de polícia e o perito técnico. Não é o perito médico, é o perito técnico, ok? Aquele sujeito que normalmente é o papiloscopista, né? E por aí vai. Vamos lá na tela comigo? Pessoal, cai a lei seca, mas a gente tem que mostrar para vocês uma forma de você entender a lei seca, tá bom? Então, se na prova falar assim, um investigador de polícia que ocupa lá a classe especial, por exemplo, né? Ele, obviamente, né? Esse investigador de polícia está aqui, ele vai estar na hierarquia abaixo de qualquer delegado, seja ele da classe 3, da classe 2, da classe 1, da classe especial. Agora, ele tem precedência na hierarquia, por exemplo, em relação ao investigador de polícia que acabou de entrar. Né? Você ingressa, passando nessa prova, né, se Deus quiser, você vai ingressar aqui. Ó, né? Se você for investigador de polícia, vai ingressar aqui. Se for escrivão de polícia, vai ingressar aqui. Se for delegado, logicamente, que aí já vai ingressar aqui no item 4 aqui da categoria, tá bom? Da hierarquia. Vamos lá, dando sequência. O artigo 48 do seu parágrafo 1º diz o seguinte: os cargos de investigador de polícia civil, escrivão de polícia civil e perito técnico, veja, não é o perito médico legista, não é o perito odonto legal da polícia civil, estão na mesma linha hierárquica quando se encontrarem na mesma classe. Ele reforçou o que ele já falou aqui, tá certo? Ele reforçou o que ele falou aqui. Ou seja, esses aqui estão, né, esses dos 5 para baixo, desculpa, estão na mesma situação, tá? Mas aí, na mesma classe hierárquica, será respeitada a precedência na carreira e no serviço público, respectivamente. É aquilo que eu falei para vocês. Você tem 2 delegados de classe especial, ou você tem 2 investigadores de classe especial. Em termos de hierarquia, como é que fica? Eu vou olhar o tempo de carreira desses 2 sujeitos, tá bom? Se aquele delegado que ocupa a carreira especial tem, por exemplo, 20 anos de casa, 20 anos como delegado, e o outro só tem 15, esse que tem mais tempo vai ter precedência na hierarquia. Estão percebendo? Quando os 2 estão na mesma classe hierárquica. Agora,
obviamente, que se empatar no tempo de carreira, né? Inclusive, pessoal, quando eu entendo carreira da seguinte forma, vale aquele sujeito, por exemplo, que era delegado, os dois eram delegados, são delegados, desculpa, com o mesmo tempo. Aí eu vou verificar o tempo na polícia. Né? Aquele que tem mais tempo na polícia civil vai ter precedência na hierarquia. Os dois entraram na mesma época na polícia, os dois entraram aí na mesma época de delegado. Aí eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que olhar a questão atinente ao tempo no serviço público. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado com isso. Você tem que fazer uma interpretação bem correta sobre isso. Primeiro eu olho qual a classe que ele ocupa, aí faço aquela regrinha. Se eles ocupam a mesma classe, eu vou olhar o tempo na carreira, tá? E se de empatar, eu vou olhar o tempo de serviço público, tá bom? Lá na tela comigo? Olha só que bacana, né? O parágrafo 3º diz: o efetivo da carreira de delegado da polícia e as demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia respeitará os limites estabelecidos no anexo. Então, há um limite, né, de quantitativo. Logicamente que nós não vamos aqui abrir esse anexo 1, mas há um limitativo aí, inclusive para definir, por exemplo, quantas pessoas podem ser promovidas, tá? E por aí vai. Olha só o artigo 49, pessoal. O artigo 49, veja, vencemos mais um artigo, né? O artigo 49 diz o seguinte: os cargos em comissão de natureza temporária, então os cargos em comissão são cargos de natureza temporária, né? São os cargos de chefia, né, pessoal? Destinados à direção dos órgãos e unidades da Polícia Civil do Estado da Bahia, serão providos, ou seja, serão ocupados, né, preferencialmente pelos servidores em atividade e ocupantes de cargos efetivos. Então, olha só, um sujeito que é aposentado, ele pode vir a ocupar um cargo em comissão na Polícia Civil, porque ele fala preferencialmente pelos servidores em atividades e ocupantes dos cargos efetivos referidos no artigo 46, que são aqueles que nós falamos, né? Os delegados, o investigador, escrivão, toda hora eu estou falando inspetor, esquece inspetor, é investigador de polícia, tá? E um detalhe aqui, lembra que nós falamos, é importante que você, se não assistiu às videoaulas anteriores, essa é a nossa terceira videoaula, que você dê uma lida nos artigos anteriores, porque lá, né, na nossa videoaula nós apresentamos esses artigos, alguns cargos, por exemplo, o chefe da Polícia Civil, né, o delegado-chefe, ele tem que ser da ativa, o corregedor, então tem uma série de cargos ali em comissão, o pessoal que ocupa aí, ali a parte superior, digamos assim, da hierarquia da Polícia Civil, tem que ser da ativa, né? Classe especial da ativa. Mas aqui a própria lei permite que quem é aposentado possa, de alguma forma, ocupar um cargo em comissão dentro da Polícia Civil. Não aqueles que nós falamos lá atrás, ok? Por exemplo, o chefe da Polícia Civil, né? O diretor da Polícia Civil, o chefe, o cara está lá no alto, é o ápice, esses tem que ser da ativa que nós vimos, tá? Então é importante que você também assista às nossas aulas anteriores para ficar aí bem fechadinho o assunto. Vamos lá para a tela para a gente dar continuidade a mais leitura. Vamos agora para o artigo de número 50. Agora sim, pessoal, nós já entramos nas atribuições, né? Quando a gente fala em atribuições, nós estamos falando em competência. O que essas pessoas, o que esses agentes, né, que ocupam esse cargo podem fazer. Nós vamos começar, obviamente, com aquele que ocupa o cargo aí mais alto da Polícia Civil, que é o delegado de Polícia Civil. Quais são as atribuições privativas, veja que são privativas, só ele pode exercer do cargo de delegado da Polícia Civil. Olha só, instaurar e presidir inquéritos policiais. Então, inquéritos policiais, né, só pode ser instaurado ou presidido, né, e presidido pelos delegados de Polícia Civil. Né? Não pode, por exemplo, o investigador, o escrivão, instaurar ou presidir o inquérito. Quem preside o inquérito é o delegado da Polícia Civil. Ele também tem competência para formalizar o termo circunstanciado de ocorrência. Né? Termo circunstanciado de ocorrência, TCO, também é ele que vai formalizar esse instrumento, né, esse documento. E outros procedimentos legais, instrumentos e atos oficiais no âmbito da sua competência. Então, basicamente, aqui os mais importantes é o inquérito policial,
e o termo circunstanciado de ocorrência também é importante lembrar que é o delegado que vai formalizar esse termo. Exercer as atribuições previstas na legislação processual penal, da competência da autoridade policial, inclusive, pessoal, já vou chamar a atenção de uma coisa aqui. O único que pode ser considerado, do ponto de vista da lei, como autoridade policial é só o delegado da Polícia Civil, ok? Então, para a lei, a autoridade policial é só o delegado, tá? Não fique chato, poxa, eu vou fazer um concurso de inspetor, vou fazer um concurso ali de investigador, desculpe mais uma vez, vou fazer o concurso de escrivão, não vou ser autoridade policial. Em termos da lei, a autoridade policial é só o delegado, tá bom? Só para você não errar isso na prova, porque isso está no dia a dia. Poxa. Ali o cara é um agente de polícia, é uma autoridade, a gente tem esse hábito, é uma autoridade policial. Só que a autoridade policial, em termos da lei, não misture a questão do nosso dia a dia, nosso cotidiano, é só o delegado da Polícia Civil, tá bom? Muito cuidado. Vamos lá para a tela? Olha só, competência dele ainda, planejar, dirigir, supervisionar e fiscalizar. Vejam verbos importantes, né, de planejamento, de direção, de supervisão, de fiscalização. O quê? Fiscalizar as atividades, né, planejar, de investigação dos servidores policiais. Então, os servidores policiais civis, eles são planejados, dirigidos, supervisionados, fiscalizados, né, as suas atividades, pelo delegado da Polícia Civil, tá bom? Afinal, é o cargo, digamos, que ocupa o ápice da pirâmide hierárquica da Polícia Civil. Né? Planejar, dirigir, supervisionar, fiscalizar e avaliar. Veja que eu gosto de marcar os verbos, né? Coisa de direção, né? Planejar, dirigir, supervisionar, fiscalizar e avaliar as atividades operacionais e administrativas do órgão ou unidade policial sob sua direção. Então você tem ali um delegado que chefia uma determinada delegacia, ele que tem essa competência para planejar, dirigir e supervisionar as atividades operacionais e administrativas daquele órgão a qual ele esteja vinculado sob a sua direção. Ok? Lá na tela, voltando. Então, vamos seguir. São muitas atribuições do delegado. Olha só, são atribuições privativas do cargo de delegado da Polícia Civil no curso de procedimentos. Então, no curso de procedimentos, o que ele pode fazer? Olha só que interessante, né? Por exemplo, no curso de um inquérito, né? Ele pode expedir ordem de serviço, intimações e requisitar condução coercitiva. Então, ele pode requisitar a condução coercitiva em caso de descumprimento injustificado. Então, ele pode requisitar a condução coercitiva, por exemplo, de um sujeito para fazer lá um depoimento. Ele pode comparecer ao local do crime e requisitar a realização de exames periciais, tá? Tanto, lógico, comparecer, ele tem livre acesso, né, ali ao local do crime, e requisitar os exames periciais necessários para esclarecimento daquele fato. Lembrando que, quando se apura, né, um crime, são duas situações: esclarecimento do fato, a questão da materialidade e da autoria. Né? Então, logicamente, para isso o delegado tem ali a competência de comparecer ao local do crime e requisitar os exames periciais. Por exemplo, vamos fazer aqui um exame de DNA para verificar aqui, tem marca de sangue aqui, então vamos fazer isso tudo. Então, ele determina, requisita a realização desses exames periciais. Né? Tem ali digitais, né? Então tem que vir aqui fazer aquele, né, perito que faz a análise ali das impressões digitais, né, para tentar identificar a pessoa, e por aí vai. Representar pela instauração de incidente de sanidade mental do indiciado. Tem lá um indiciado, ele verifica que o sujeito, olha, esse cara parece que tem um problema mental, né? Então ele pode pedir uma instauração de incidente de sanidade mental desse indiciado, porque a gente sabe que um sujeito que não tem ali, não está no devido, na devida capacidade de sua sanidade mental, ele, na verdade, não vai responder pelo crime, vai responder, ao final ele pode ser condenado a medida de segurança e não ali propriamente a uma pena, né, de prisão. A questão aí da sanidade mental. Representar, ou seja, a autoridade judiciária pela decretação de medidas cautelares. Por exemplo, prisão provisória, pode pedir prisão provisória, está aqui no artigo, inclusive, ó. Representar a autoridade judiciária pela decretação de medidas cautelares reais ou pessoais, ou ainda quaisquer modalidades de prisões provisórias. Então, ele pode pedir, representar pela prisão provisória daquele sujeito. Olha, o sujeito cometeu um homicídio aqui,
está achando que ele vai fugir, tem um risco para a sociedade, então representa a autoridade judiciária pela decretação da prisão provisória daquele sujeito. Ou então pela concessão de mandado de busca e apreensão, né, em determinado local, determinado endereço. Pode ter ali provas robustas para esclarecimento daquele crime, então ele pode fazer uma representação para a autoridade judiciária que vai determinar, logicamente, esse mandado de busca e apreensão. Tem que ter ordem judicial, mas ele pode representar, ou seja, requerer ali perante a autoridade judiciária, perante o juiz, essa concessão do mandado de busca e apreensão, prisão provisória, né? Solicitar fundamentadamente informações e documentos a entidades públicas e privadas. Então, ele pode solicitar uma informação para uma entidade que possa ser utilizada para esclarecer um determinado crime. É lógico que, se envolver, pessoal, sigilo bancário, sigilo fiscal, isso tem que passar pelo crivo do judiciário, ok? Mas documentos que não têm aí questão de sigilo, ele pode, o delegado, requisitar diretamente a essas entidades públicas e privadas para que elas forneçam tais documentos. Requisitar serviços técnicos especializados de órgãos públicos, de concessionárias e permissionárias de serviço público, para esclarecimento de questões que possam subsidiar a apuração de investigações penais. Então veja que estão todas as atribuições aqui que são instrumentos, né, para o delegado atuar, né, na função principal ali, que é a função de determinar a materialidade e a autoria daqueles crimes ocorrendo ali na sociedade. Então, ele pode, por exemplo, representar para prisão provisória, representar para fins de concessão de um mandado de busca e apreensão de determinado endereço, né? A gente sabe que tem a questão de que o domicílio é inviolável, não pode chegar lá e entrar, a não ser naqueles casos que a Constituição prevê, por exemplo, flagrante delito, né? Prestar um socorro, mas tirando aquelas hipóteses, tem que ter ordem judicial para ingressar no domicílio. Então, mandado de busca e apreensão tem que ser uma ordem judicial, ele vai fazer uma representação, ou seja, pedir perante o juiz para que seja decretado esse mandado de busca e apreensão. Vamos lá na tela, dar continuidade? Pessoal, ainda dentro das atribuições do delegado, nós temos lá no artigo 50, são atribuições para o delegado dirigir e supervisionar operacionalmente, com exclusividade, veja só ele, né, que tem essa competência, a atividade de investigação criminal e o exercício da polícia judiciária. Então, são aí, digamos, atribuições. Professor, e qual o papel do escrivão? Qual é o papel do investigador? Né? Lógico, pessoal, eles vão ter um papel relevante aí nesse auxílio dessas atividades do delegado. Mas ó, quem é que dirige e supervisiona? É o delegado. Né? A direção e a supervisão da atividade de investigação criminal e o exercício da polícia judiciária, né, é feita pelo delegado, exceto quando relacionados a matérias sobre jurisdição militar. Porque crime militar, isso inclusive está na Constituição, crime militar não é apurado pela Polícia Civil. Tá? Crime militar é apurado pela Polícia Militar, né? pela Justiça Militar, não é pela Polícia Civil. Tá bom? Vamos lá na tela? 7. Assegurar, no âmbito de sua competência, a unidade da investigação policial. Então, nós vimos, né, lá no artigo 3º, que tem um princípio da unidade da investigação, né, importante voltar nas aulas anteriores. Então, para assegurar essa unidade, né, quem é que vai assegurar essa unidade? O próprio delegado de Polícia Civil, até porque ele que preside, né, ele que instaura o inquérito policial. Bem como a eficácia dos princípios institucionais da Polícia Civil, está lá no artigo 3º. Bom que você volte lá e veja a nossa primeira videoaula. Adotar medidas necessárias ou participar de programas e operações com vistas à prevenção, à repressão e o controle da criminalidade. Né? Lembrar que a Polícia Civil ela não atua só na repressão, ela atua também na prevenção. Né? E o papel do delegado da Polícia Civil está claro aqui, adotar medidas necessárias, né? Ou participar de programas e operações com vistas a essas três situações, a prevenção, a repressão e o controle da criminalidade. Proceder a estudos, ou seja, realizar estudos, levantamentos e análises de ocorrências policiais e criminais, visando a criação e ao desenvolvimento de programas, métodos, técnicas e rotinas de trabalho policial. É um trabalho aí de estudo, né, de debruçar sobre números, sobre dados, sobre análises, né, para que possa criar e desenvolver aquele método, né, de trabalho, uma rotina de trabalho policial mais eficaz. Participar de estudos e pesquisas de natureza técnica ou especializada,
sobre a administração policial. Coloquei aqui, também é importante, prestar assessoramento em assuntos relacionados com a segurança pública e com a administração policial. Então, ele também pode prestar assessoramento. Às vezes, você tem um policial civil, um delegado da Polícia Civil, atuando, por exemplo, junto à Secretaria de Segurança, ali prestando assessoramento. E zelar pela incolumidade dos presos, ou seja, não ali pela integridade física, né, dos presos, né, porque a gente sabe que, infelizmente, às vezes os presos, em alguns lugares, né, pessoal, estou só falando aqui de modo geral, não estou acusando ninguém, a gente tem, às vezes, algumas situações de tortura, né, de situações que ferem ali a dignidade da pessoa humana. Então, zelar pela integridade, né, ali da pessoa, do preso, tá bom? Pela sua vida, né, porque a gente sabe que quando o sujeito é preso, muitas coisas às vezes acontecem. Então, zelar pela incolumidade dos presos. Vamos lá. Veja só. O parágrafo 1º. Considera-se autoridade policial, lembre-se que cai em prova e o sujeito às vezes erra. A autoridade policial é considerada exclusivamente, tinha que ter marcado até azul isso aqui, exclusivamente os ocupantes da carreira de delegado de Polícia Civil. Meu amigo, isso aqui tem cara de prova. Por que eu digo que isso aqui tem cara de prova? Porque isso foge ao dia a dia, foge ao cotidiano. Cara, olha, autoridade policial, então, todo mundo chama de autoridade policial o investigador, o escrivão, né? E na lei, quem é, digamos, a autoridade policial exclusivamente? O delegado da Polícia Civil. Tá bom? Então, por isso que eu falo, tem cheiro de prova essa questão. Porque a banca já sabe que o sujeito está impregnado com aquela ideia que qualquer sujeito ali, né? Estou falando assim, qualquer cargo da Polícia Civil seria autoridade, né? No nosso dia a dia, a gente vê o pessoal pensando de forma errada assim, e a banca pega e cobra isso. Então, é importante esse parágrafo 1º do artigo 50, ok? Não vamos errar isso. Deixei lá a marquinha, isso aí tem cara de prova. Olha só, as atribuições do delegado de Polícia Civil possuem natureza eminentemente técnica e jurídica, né? É considerado, inclusive, pessoal, uma carreira jurídica, tá? Então, ela não só é técnica, como é também jurídica. Por isso que exige ali formação, né? Curso superior em Direito, bacharelado em Direito. Vamos agora ver as atribuições do escrivão de polícia. Escrivão de Polícia Civil é o nosso artigo 51. Olha só, quais são as atribuições? Quais são as competências? Você vai ver muito verbo, lavrar, expedir, guardar, tá bom? Veja só, lavrar, né? Escriturar os atos de inquérito policiais, termos circunstanciados de ocorrência e outros procedimentos legais, contribuindo na gestão de dados, informações e conhecimentos. Então, ele é que vai lavrar esses atos, né? Os atos de inquérito, os termos de circunstanciado. Ele que vai lavrar. Quem é que vai assinar? O delegado, não é isso? Ele que vai lavrar, que é a autoridade policial e com exclusividade, nós vimos isso. Expedir, mediante requerimento do interessado e despacho da autoridade policial, certidões e translados. Então, certidões e translados, quem é que expede? Pessoal, o nome já diz, escrivão, né? O cara escreve, né? O nome está lá, lógico, ele não só escreve, mas a gente tira daqui muita atribuição, né? Ele vai lavrar, escrever os atos de inquérito, os termos substanciados, expedir as certidões e translados, né? Mediante requerimento do interessado ou então despacho da autoridade policial, do delegado, zelar pela guarda, ou seja, cuidar pela guarda de papéis, documentos, procedimentos e armas e munições também. Veja, não é só documento, armas e munições também, né? Zelar pela guarda de armas e munições sob sua responsabilidade e de objetos e instrumentos apreendidos. Aqueles objetos que foram apreendidos, né, num procedimento policial, num inquérito policial, por exemplo, quem é que é o responsável pela guarda? O escrivão, tá bom? Vinculados aos procedimentos policiais referidos no inciso 1, né? Dentro do inquérito policial, dentro do termo circunstanciado de ocorrência. Ter a guarda e responsabilidade, mantendo atualizada a escrituração em livros e ou bancos de dados, né? Então, é bom que tenha ali os livros para registrar
tudo que, né, o livro de ocorrência, que a gente fala, né, banco de dados. Então, ter a guarda e responsabilidade, mantendo atualizada a estruturação em livros e ou bancos de dados. Mais atribuições ainda agora, acabou. Do escrivão foram só essas, tá? Até o artigo, você vê, 4, né? 4 delegados foram quantos? 12, tá? Então, o escrivão não está muito difícil guardar, não, tá bom? Está no artigo 51. Lavrar, expedir, guardar, né? Pessoal, guarda essas pode ser até estou insistindo aí com guardar. Lavrar, expedir e guardar. Tá vendo? Se você olhar, esses 3 verbos estão aí. Lavrar, o escrivão vai escrever realmente, né? Escrever os atos ali do inquérito, os atos referentes ao termo de ocorrência, de circunstanciado de ocorrência, guardar aqueles objetos, seja arma, sejam documentos, né? Coisas que foram apreendidas no curso da investigação, tudo isso, então essa guarda fica a cargo do escrivão, tá? Vamos agora ver o que faz o investigador de polícia, quais são as atribuições dele, agora sim, lá no artigo de número 52, ok? Pessoal, isso tem cara de prova, tá? Essas atribuições têm cara de prova, tá? São atribuições privativas, né? Previstas aí no artigo 52, atribuições privativas, né? Aqui também privativas, né? Ou seja, só eles que exercem essas atribuições. Olha só, pessoal, 52 são atribuições privativas do cargo de investigador de polícia civil. Proceder à investigação. Então, ele faz a investigação. Sim, ele faz. Mas quem chefia essa investigação, lembrando que é o delegado, tá? Então, proceder à investigação criminal e ao exercício da polícia judiciária. Ele exerce a polícia judiciária, exceto quando relacionados a matérias sobre jurisdição militar. Por quê? Crimes militares não são apurados pela Polícia Civil, tá? Veja só, o investigador, ele realiza a investigação criminal. Ele exerce a polícia judiciária. Mas, vamos lá, voltando para você entender. Quem é que vai supervisionar e fiscalizar isso, né? O delegado, está aqui, né? É ele quem instaura e preside esse inquérito, tá bom? Então você tem que ler isso muito em compasso, ou seja, uma leitura sistemática, tá bom? Para você não ter problema. Você guarda os verbos são importantes, né? Ele realiza investigação criminal, ele realiza o próprio exercício da polícia judiciária, sim, investigador de polícia faz isso, tá? Agora lembrando que quem está supervisionando, quem tem a competência para instaurar o inquérito é o delegado. Olha só, ele vai participar, veja que eu marco os verbos, participar do planejamento, coordenação, supervisão e fiscalização das atividades operacionais e administrativas do setor sob sua chefia e direção. Sob sua direção, do setor sob sua direção, desculpa. Participar do levantamento do local do crime e interagir na execução de atividade investigativa, porque quem chefia isso é o delegado. O investigador participa, né? Tem uma participação importante, não vou dizer que não é, mas só tome cuidado com os verbos, tá? Zelar pela incolumidade do preso também, né? Tanto o delegado, nós vimos que ele tem essa atribuição, né? Zelar pela incolumidade do preso, também o investigador também tem essa atribuição, tá? Pela integridade, né? Física, integridade mental, integridade daquele sujeito que está ali sob a guarda do Estado, né? Cumprir diligências, mandados e outras determinações de autoridades policiais, ou seja, dos delegados, ou autoridades judiciárias, né? Então ele pode cumprir, por exemplo, uma ordem de prisão, né? Competente, sendo responsável pela produção de dados, informações e conhecimentos. Participar, olha o verbo de novo, participar. Participar de estudos, projetos e pesquisas de natureza técnica ou especializada sobre ciências criminais, inteligência policial e estatísticas. Lembra que quem coordena, né, esses estudos, nós vimos aqui, ó, proceder os estudos, né, ali é o delegado, tá bom? Então você tem que saber fazer essa leitura aí com os verbos. Olha só, mais uma. Efetuar prisões
e busca pessoal. Então, ele efetua prisão para fins de apuração de infração penal. Então, ele pode, tem, logicamente, competência de efetuar prisão, busca pessoal, né, para fins de apuração de infração penal. Participar, mais uma vez, de programas e operações de prevenção, repressão e controle da criminalidade, reconstituição e de ações de investigação policial. Tá? Eu gosto muito de marcar o verbo, para ficar mais fácil para você guardar. Ele participa de programas de operações de prevenção, repressão, porque também nós temos o papel do delegado lá, né? O delegado ele está aqui, ó, nessa parte aqui de prevenção. Adotar medidas necessárias, tá bom? No 8º aqui, ó. Então, lendo assim, em compasso, você não vai ter problema na hora da prova, tá bom? Muito cuidado, isso tem cara de prova. Esses artigos aí que falam das atribuições de cada um desses 3 cargos tem cheiro de prova, tá? Executar, ó, mais um verbo aí, executar tarefas de fiscalização de estabelecimento de hospedagem. Isso aqui é importante, esse artigo. Ele é que efetua essas fiscalizações em hospedagem, em diversões públicas, por exemplo, um cinema, um teatro, né? Locais aí, por exemplo, um estádio de futebol, né? Diversões públicas, esportes e produtos controlados pela Polícia Civil, sendo-lhe assegurado o livre acesso aos locais fiscalizados. Então, ele entra no campo de futebol, por exemplo, tem uma partida lá, vai fiscalizar, vai investigar alguma coisa, ele entra livre, passa livre. Ninguém vai exigir dele o bilhete, né? Cadê o ingresso aí? Não, ele vai entrar, ele quer fiscalizar alguma coisa ali. Isso pode ocorrer num teatro, pode ocorrer num cinema, num esporte, num campo de futebol, por exemplo, né? Então, ele vai realizar essas tarefas de fiscalização de estabelecimento. Lógico, pessoal, isso aqui não se enquadra, né? Muito cuidado com aquela famosa carteirada, né? Infelizmente, nós temos isso ainda no Brasil. O sujeito não está nem exercendo atividade ali, vou entrar no cinema, vou entrar ali no campo do estádio de futebol, porque ali tem que ter um vínculo com a atividade que ele vai fazer ali, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí. Então, executar tarefas de fiscalização de estabelecimentos de hospedagem. Pode, no hotel, por exemplo, realizar uma fiscalização em locais de diversões públicas, num teatro, num cinema, numa boate, por exemplo, né? Locais ali que ele vai ter o livre acesso àquele local, tá bom? Vai apresentar a carteira, vai entrar uma investigação ali. Adotar providências de qualquer ocorrência policial de que tiver conhecimento, dando ciência imediata à autoridade competente, tá? A autoridade competente ali, logicamente, que é o delegado. Então, ele vai adotar providências sobre qualquer ocorrência policial, tem ciência da ocorrência, vai adotar as providências e dando ciência imediata ao delegado. Elaborar os relatórios de investigação criminal, veja, ele está elaborando relatórios, né, de investigação que ele fez. É uma coisa diferente lá do escrivão, tá? Conforme a expedição de ordem de serviço. E também executar as ações necessárias para a segurança das investigações. Tá bom? Então, operações necessárias, tem que ter segurança das investigações, ele que vai executar essas atividades, elaborar relatório de investigação criminal. Então, são essas atribuições que nós estamos vendo. Agora, para a gente fechar essa videoaula, vamos terminar o artigo 52. Veja, são atribuições ainda privativas do cargo de investigador de polícia. Executar em trabalho de equipe operações de resgate de reféns. Então, ele tem essa atribuição, operações de resgate de reféns, logicamente, com trabalho em equipe, né? Resgatar refém não pode ser uma situação de uma pessoa só, tem que ser em equipe. Na verdade, o trabalho policial como um todo é um trabalho em equipe. Exercer assessoramento especializado e superior no âmbito da estrutura da Polícia Civil do Estado da Bahia, então ele também exerce atividade de assessoramento especializado. Participar de estudos e pesquisas de natureza técnico-científica ou especializada sobre a administração policial. Esses daqui não são artigos tão importantes, tá? Isso aqui eu considero importante, eu marquei azul aqui mais embaixo. Alimentar e pesquisar nos arquivos físicos e eletrônicos dados sobre a identificação de pessoas. Então, tem que alimentar isso, manter isso ali em arquivo, né? Dados sobre a identificação das pessoas. Dirigir viatura em missão de natureza policial. Quem é que dirige a viatura, né? Sempre tem aquela pergunta, quem vai dirigir? Aí a lei, para não deixar dúvida, colocou lá. Quem vai dirigir a viatura é o investigador de polícia. Inclusive, por isso é que se exige, né,
a carteira de motorista ali para o cargo, tá bom? Ó, um dos requisitos para ingresso, né? Coordenar e supervisionar a investigação criminal e a atividade de polícia judiciária, exceto quando relacionada à matéria sobre justiça militar e desde que no exercício da função de coordenação do setor de investigação. Se esse investigador, olha só importante, se esse investigador de polícia estiver na função de coordenação do setor de investigação, tá? Aí ele vai ter essa atribuição de coordenar e supervisar. Porque supervisionar, hoje a gente olha assim, poxa, mas não está invadindo aqui a competência do delegado de polícia? Não, porque ele aqui, ó, desde que no exercício da função de coordenação do setor de investigação. Aí ele vai sim coordenar e fiscalizar a investigação criminal e a atividade de polícia judiciária. Os cargos de coordenador de plantão, setor de investigação, setor de análise, são privativos dos investigadores de polícia da ativa, preferencialmente classe especial ou classe 1. Então, isso aqui são alguns cargos da comissão que foram reservados para o sujeito que ocupa o cargo de investigador de polícia. Não é o delegado que vai ocupar esse cargo, não é o escrivão, é o investigador de polícia, tá? Qual o cargo que nós temos ali? Coordenador de plantão, coordenador do setor de investigação e coordenador de setor de análise. Então, somente vai ser ocupado por investigador de polícia, lembrando que quando ele estiver exercendo essa função de coordenador do setor de investigação, ele tem essa atividade de coordenar e supervisionar investigação criminal e atividade de polícia judiciária. Pessoal, é isso que nós estamos vendo. Vamos parar por aqui, não vamos avançar muito. Eu sei que as aulas não podem ficar muito grandes. Nós estamos partindo aí no máximo 1 hora. Eu sei que tem aulas que às vezes ultrapassam um pouquinho. Para a gente vencer todos esses artigos para você, ou pelo menos aqueles mais importantes que eu considero aí que possam aparecer na sua prova. Pessoal, agradeço muito aí. Por favor, inscreva lá no canal para a gente mandar o material para vocês. Vamos agora, na próxima videoaula, a partir do artigo de número 53. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Vou deixar nossos contatos aí.